Olá e seja muito bem-vindo ao relatório de situação de hoje. Queremos falar sobre a situação na Ucrânia, né? O que aconteceu na linha de frente, assim como o que está acontecendo atrás da linha de frente por lá. Certamente, uma das maiores notícias dos últimos dias, do ponto de vista ucraniano, é que o Diretoria Principal de Inteligência, o Serviço Secreto, fala sobre ameaças de ataques vindos da Transnistria. Queremos falar sobre isso, também sobre o significado que isso teria. Além disso, houve outro ataque ucraniano a um petroleiro russo. Ou seja, né, a guerra dos petroleiros ucraniana continua. Isso, enquanto na linha de frente, é claro, os combates continuam intensos e a pressão sobre o cerco de Pukhovsk e Mirnograd também é mantida. Vamos falar sobre isso e o restante. O relatório de situação traz o que ocorreu. Assim, começamos indiretamente. A transmissão de hoje é patrocinada pela CyberGhost VPN. Para navegar seguro com VPN e acessar conteúdos bloqueados, clique no link da descrição e ganhe 83% de desconto, 4 meses grátis e 45 dias de garantia de devolução sem riscos. Uma assinatura apoia o canal. Ucranianos atacaram novamente alvos russos na retaguarda. Neste caso, uma fábrica de eletrônicos em Chuvasha foi atingida. Se o navegador permitir, você pode ver aqui, mas aparentemente ele não quer novamente. Bom, de qualquer forma, né, aqui dá para ver claramente o impacto. E lá na Chuvasha, uma fábrica de eletrônicos foi atingida, que, entre outras coisas, fabrica receptores para dispositivos de navegação usados pelo exército russo. Além disso, o Estado-Maior ucraniano afirma que o porto de Temiruk, no Mar Negro, teve 70% de sua capacidade de óleo danificada, que foi danificada lá. Ou seja, aqui vemos que os ataques ucranianos às capacidades russas de exportação de petróleo continuam avançando. Vamos aos acontecimentos da linha de frente, onde começamos. No norte, em direção a Sumi, não há mudança que eu possa registrar. O mesmo acontece com Vovchansk e com Veliki Burluk. Na direção de Kupjansk, tivemos uma mudança em direção a Pishani. Soldados ucranianos foram atacados aqui pelos russos. Como podemos ver, isso fica em uma área que até pouco tempo era controlada pelos russos. Ou seja, essa área está sendo disputada de novo ou já voltou ao controle ucraniano. Aqui, portanto, eles teriam repelido os russos. Ao sul daqui, em direção a Borova, temos os russos em Novoodiane, onde avançaram. Nós os localizamos aqui, neste ponto, e podemos ver aqui esses dois entalhes e depois esse trecho. E isso dá para ver muito bem. Aqui estão os dois entalhes e aqui esse trecho. Ou seja, os russos operaram nesta área, o que naturalmente implicaria que eles possivelmente conseguiram empurrar os ucranianos de volta mais ou menos nesta linha. Como sempre, é cedo para afirmar só por uma geolocalização, mas essa é uma possibilidade. Isso foi da direção de Boroa. Vamos continuar em direção a Liman. E lá os russos foram vistos a noroeste de Seredinje. Temos isso aqui neste ponto, e como podemos ver, já está mais ou menos na metade do caminho para a Korovia. Isso é neste ponto aqui. Os russos foram avistados mais ou menos neste local, então é um avanço de cerca de 1,5 km em direção ao noroeste. Geolocalização não indica sempre presença russa permanente, como pode-se ver aqui. Jarova, lá também ocorreu uma geolocalização. Aqui, soldados russos foram observados invadindo esta casa, e esta foi então fortemente atacada e amplamente destruída. De todas as direções, a casa é então atacada com drones First Person View, bombardeada com drones de ataque, pega fogo depois, sofre danos graves, etc. Se os soldados russos que estavam lá dentro ainda estão vivos, não dá para saber de fora, mas vemos que isso. No vídeo foi possível ver 3 soldados russos que estavam se deslocando aqui, a uma distância de cerca de 6 a 7 quilômetros das posições russas permanentes confirmadas, uma infiltração clássica nesse caso. Só porque algo foi geolocalizado lá não quer dizer que os russos ainda estejam lá permanentemente. Isso acontece em todo o relatório de situação. Era isso dessa direção. Vamos continuar em direção a Siversk, e lá eu não posso documentar nenhuma mudança. Nós apenas vemos que o Deep State Map ajusta algumas coisas aqui, com seus dados geográficos, com seus mapas, mas isso já tínhamos constatado na geolocalização há dias, que os russos que cruzaram a linha férrea no meio
já estão operando a oeste dela. Como vemos, o mapa Deep State pró-ucraniano atribui metade leste de Siversk aos russos. Siversk provavelmente não resistirá muito mais tempo. Podemos ver que o saliente da linha de frente de Siversk agora está mais ou menos comprimido ou está prestes a ser comprimido. Ao sul, rumo a Kostiantynivka, houve outra pequena mudança, e foi o seguinte: um soldado russo foi atacado pelos ucranianos aqui no leste da cidade. Como você se assiste regularmente, deve se lembrar dessas fortificações. Primeiro ucranianos atuaram aqui, depois russos ocuparam as trincheiras, e agora os russos estão de volta à periferia da cidade. Isso se deve ao fato de que a densidade de pessoal de ambos os lados é relativamente baixa. São apenas pequenos grupos individuais, com patrulhas ocasionais entre eles. Mas por causa disso, a infiltração é sempre possível, assim como a substituição rápida da posição pelo lado oposto. No geral, vemos só a tendência. Os russos seguem avançando em Kostiantynivka. Isso não permite concluir que eles se estabeleceram lá. Isso é tudo dessa direção. Em direção a Dombropija não posso documentar nenhuma mudança recente. E na direção de Pokrovsk temos uma série de novas geolocalizações. Primeiro, vamos começar no noroeste de Pokrovsk. Aqui, nestes prédios, está ocorrendo um confronto entre ucranianos e russos. Pelo que podemos ver na geolocalização, no vídeo original, os russos provavelmente perderam esse ataque. Ou seja, tínhamos uma presença russa aqui, mas provavelmente, depois do vídeo, isso não é mais o caso. Pelo menos no vídeo, vemos vários soldados russos pagando com a vida pelo ataque. Por isso não posso nem quero mostrar o vídeo para vocês. É só isso. Na direção de Mirnograd não tivemos mudanças, temos novas posições neste ponto, e aqui temos os russos. Bem, sim, digamos na parte central de Mirnograd, se considerarmos isso como a parte sul. Aqui agora na borda oeste, sudoeste da área principal de Mirnograd, quase no centro. Ou seja, as infiltrações agora também estão indo mais fundo em Mirnograd. Isso pode ser porque, é uma especulação da minha parte, talvez esteja ocorrendo uma retirada neste momento. Porque não só o HT-PRO e o mapa Deep State ucraniano agora atribuíram isso aos russos. Podemos simplesmente dizer que isso seria uma correção. Mas agora temos aqui a notícia do Pravda ucraniano, segundo a qual os ucranianos teriam recuado de partes da posição. Já falamos várias vezes sobre o fato de que essas posições aqui estavam, é claro, extremamente expostas. Por isso não entendo por que continuaram lá e mantiveram essas posições. Talvez tenha havido uma retirada lá agora. Claro que não podemos afirmar isso. Se os russos tomaram a posição, eles também podem tê-la tomado dos ucranianos, derrotando os ucranianos lá. Ou então os ucranianos recuaram. Isso, é claro, não podemos afirmar à distância, mas pelo menos do lado ucraniano dizem que retomaram a posição lá, o que na minha opinião foi sensato. E possivelmente o efetivo em Mirnograd está sendo reduzido agora. E por isso temos mais infiltrações em Mirnograd. Mas isso é só especulação minha. Em Pokrovsk mesmo, os combates continuam. Ainda temos presença ucraniana na parte norte de Pokrovsk e ainda temos presença em Mirnograd. No entanto, não podemos mais afirmar que tudo isso está sob controle firme ucraniano devido à geolocalização. Uma estava mais ou menos aqui e a outra mais ou menos aqui. Ou seja, vemos que os russos operam mais ou menos por grandes partes da cidade, agora também em Mirnograd. Era isso do cerco. A oeste disso, os russos entraram na localidade de Novo Pitorodino, nós geolocalizamos isso neste ponto, bem na extremidade leste da pequena localidade. Eles estavam em Molodesk, ou seja, perto. Eles atravessaram cerca de 400 metros pelo campo e agora invadiram a próxima localidade. Também aqui não parece que eles conseguiram se estabelecer lá. Mas neste momento ainda podemos constatar que houve um avanço local ali. Na direção de Pokrovsk temos uma geolocalização entre Oleksivka e Orestupil neste ponto, aqui. E o interessante aqui é que isso é exatamente neste ponto. Lá, soldados ucranianos capturam 6 prisioneiros russos e os levam embora. Ou seja, ainda vemos aqui a atividade dos ucranianos contra ataques em terra. Eles também acontecem nessa direção e, repetidamente, fazem prisioneiros, o que é de grande valor para os ucranianos, pois eles esperam conseguir libertar seus próprios prisioneiros de guerra dessa forma. Isso é tudo da direção de Pokrovsk. Em direção a Huliapoli temos geolocalização,
E também em Ruliapoli os russos estão avançando lentamente. Nós os temos aqui nesta parte. E da última vez os tínhamos nesta parte aqui. Ou seja, eles continuam no lado leste do rio. Como se chama o rio? Haitchu. Eles foram vistos novamente no lado leste do rio Haitchu. Isso deve ser neste ponto aqui. D. Temos outra geolocalização hoje. E lá eles atravessaram o rio e estão do outro lado. Isso deve ser mais ou menos por aqui, em alguma parte desta estrada. Ou seja, nós vemos, em Ruliapoli os russos avançam lentamente. A situação aqui também é um pouco problemática, porque a linha de conexão para o norte provavelmente não pode mais ser usada. Então as linhas de conexão para Ruliapoli aqui também estão sob forte pressão. Isso é o que temos de mudanças em terra. Não posso documentar mais nada além disso. Resumindo, no geral não mudou. Observamos avanços lentos, porém contínuos dos russos nesse eixo. Pokrovsk, Ruliapol e Mishovo. Baixa atividade com bons resultados. Pokrovsk e Menograd seguem sob forte disputa com avanço russo lento e contra-ataques ucranianos. Mesmo assim, os ucranianos mantêm suas posições ali. Konstantinivka. A dinâmica favorece os russos, mas é extremamente lenta, vemos realmente avanços muito pequenos. Por outro lado, Siversk provavelmente estará em mãos russas em breve. Aqui parece que os ucranianos não resistirão por muito tempo. Além disso, os movimentos na linha de frente são poucos, e geralmente as geolocalizações indicam apenas infiltrações. É esse o panorama do avanço na linha de frente. Temos uma nova informação do Mar Negro, e aqui está a Riba, que é um dos maiores ou o maior. Blogueiros militares russos relatam um novo ataque a um petroleiro russo. Lá eles afirmam: ataques como esses prejudicam nossa economia, assim como os ataques de drones a depósitos de petróleo na Rússia. Veículos aéreos não tripulados não são mais tão eficazes contra alvos costeiros. Assim, as forças armadas da Ucrânia passaram a focar em alvos mais acessíveis. Sem defesa nem contramedidas, é questão de tempo até o próximo navio ser atingido. Do lado dos 1000 blogueiros russos, eles admitem que os ataques ucranianos são dolorosos e que é de se esperar que outros ataques também sejam bem-sucedidos. Também temos um vídeo do ataque, onde é possível vê-lo e notar como está acima da linha d'água. Ou seja, ele estava a caminho para ser totalmente abastecido. E aqui, vemos como o primeiro drone perde a conexão no momento do impacto. Ao todo, o ataque teria sido realizado com 3 drones, e podemos ver como outro drone chega nesse meio tempo. Neste ponto, e também aqui, atinge o petroleiro. Ou seja, a guerra dos petroleiros continua. Já falamos sobre o fato de que, se os ucranianos tiverem sucesso com isso e conseguirem reduzir o comércio de petróleo russo, e isso, é claro, é algo importante para eles nesta guerra. Como a economia russa está sob pressão e a receita do petróleo ainda representa uma grande parte dos ganhos. Mas a outra notícia que temos aqui do canal 24 da Ucrânia, aquela segundo a qual os ucranianos temem que possam haver ataques vindos da Transnistria contra a Ucrânia. Transnistria, só para explicar, é do outro lado do Dnieper, acho que é assim que se chama o rio. E isso é do ponto de vista do direito internacional. Uma parte da Moldávia, no entanto, é de língua russa e leal a Moscou. Eles se separaram em uma guerra de secessão após a independência da Moldávia, principalmente porque lá também temem que a Moldávia possa se reunir com a Romênia. Isso foi apoiado pelos russos, que ajudaram ativamente os separatistas aqui a se desvincularem da administração de Chisinau. Além disso, há tropas russas estacionadas lá oficialmente como forças de paz, mas extraoficialmente, é claro, elas estão lá para apoiar a independência da Transnistria. A Transnistria já solicitou por referendo 2 ou 3 vezes a anexação pela Rússia, mas ainda não foi atendida. Assim, os russos teriam alcançado a fronteira da Moldávia. Se fosse esse o caso, poderia-se supor que nesse caso a anexação seria aprovada. Cerca de 1.200 soldados russos estão no local, provavelmente recrutados ali, já que verdadeiras rotações não podem mais ocorrer. Ou seja, são efetivamente transnistrianos,
que servem lá usando o uniforme russo, pelo menos em sua maioria. Ao mesmo tempo, há também um grande depósito de munições da época da Guerra Fria que é guardado lá. Quanto disso ainda pode ser usado é outra história. Mas, entre outras coisas, no artigo, aqui também é mencionado que esse depósito fica a apenas 5 quilômetros da fronteira e, portanto, poderia ser atacado até mesmo com morteiros. Basicamente, não há muita preocupação, porque grande parte da fronteira é formada por um rio e a única ponte sobre ele também foi destruída. Em 2022, parte ainda é fronteira terrestre. E, segundo informações ucranianas, não só já ocorre uma produção de drones dentro da Transnistria. Lá teria sido instalada uma linha de produção e também estaria ocorrendo o recrutamento de combatentes, que provavelmente poderiam invadir a Ucrânia a partir dali. Se isso ocorrer, será uma infiltração. Não devemos esperar diferente. É uma grande ofensiva. Começa com o objetivo de atacar os ucranianos pelas costas e avançar de Transnistria até o Dnipro, ou algo assim. Na verdade, seriam pequenos grupos de tropas. Aqui no artigo falava-se de 10 homens que cruzariam a fronteira para causar danos na retaguarda ucraniana, realizar ataques e, principalmente, obrigar os ucranianos a se ocuparem com eles. Assim, para que os ucranianos tenham que posicionar forças mais fortes nessa área, faltando em outros pontos da frente. Mas é claro que, se isso acontecesse, a Ucrânia poderia entender isso como um casus belli, ou seja, um motivo de guerra, e reagir militarmente. Segundo o artigo, a própria Transnistria tem apenas 3 batalhões de combate, que estão mal equipados e desmotivados. Devemos entender que, do lado russo, não é possível enviar mais armas para lá. Ou seja, eles estão equipados com o que pode ser produzido localmente e pelo menos fuzis de assalto foram produzidos lá. Eu não sei até que ponto a produção de equipamentos militares maiores em nível profissional acontece lá, mas pelo menos existe indústria pesada lá, então há uma certa produção local. Isso é possível, mas em geral, as forças armadas lá, as forças de secessão, estão relativamente mal equipadas e, contra as forças armadas ucranianas experientes, elas deveriam ter relativamente poucas chances. Além disso, do ponto de vista geográfico, é claro que é uma catástrofe para os defensores, porque eles podem ser divididos em pequenos segmentos praticamente em qualquer lugar e, em seguida, podem ser aniquilados. Portanto, não está claro se isso vai acontecer. Também é preciso entender que os russos podem, talvez intencionalmente, permitir que isso se torne público para mostrar o recrutamento. Só com isso, eles já fazem com que os ucranianos tenham que pensar seriamente se as forças que eles têm atualmente na fronteira serão suficientes ou se precisarão de mais. E se, do lado ucraniano, chegarem à conclusão de que pode se tornar perigoso, que não tem vigilância suficiente, então já são forças que vão faltar em outro lugar. Ou seja, do lado russo, de qualquer forma, isso já é um sucesso neste momento. Na minha opinião, seria uma loucura da parte dos russos darem esse passo e realmente realizarem um ataque a partir da Transnistria que, como eu disse, se os ucranianos virem isso como casus belli, provavelmente o farão. E, para ser sincero, quem reclamaria se os ucranianos invadissem a Transnistria e tirassem dos separatistas russos o território separatista controlado por eles? Quem reclamaria disso? Bom, do ponto de vista russo, provavelmente não seria uma ideia muito boa, mas até lá, pelo menos, os transnistrianos podem manter os ucranianos em alerta. Temos notícias direto da Rússia. Putin assinou um decreto que ativa a reserva de mobilidade para treinamento. Fiz um vídeo há um tempo e agora ele foi postado para você no chat. Como está a situação das reservas russas e do recrutamento russo? Cheguei à conclusão de que Putin vai recorrer à reserva de mobilização para usá-la na guerra na Ucrânia. São voluntários que assinaram um contrato que é relativamente lucrativo para os padrões russos. E a única coisa que eles precisam fazer para isso é treinar ocasionalmente, mas fora isso, eles são civis. E o interessante nisso é que esses contratos eles são lucrativos. Isso permite aos russos manter uma reserva bem treinada, atualmente com até 2 milhões de homens, mas que normalmente não é utilizada e que também não possui regras de demissão. Segundo minha pesquisa, não é possível sair desse contrato antes do prazo e após o primeiro, ele costuma ser vitalício. Ou seja, as pessoas que assinaram lá não têm mais nenhuma possibilidade de sair. Se do lado russo for tomada a decisão de usar a reserva de mobilidade na Ucrânia, já estão sendo elaboradas leis para tornar isso possível.
Já houve novas leis que permitem ampliar o uso da reserva de mobilidade para determinadas ações. Mas dessa forma, os russos podem possivelmente resolver seu problema de pessoal. Como disse, fiz um vídeo detalhado sobre isso e enviei no chat. Caso contrário, é de se esperar que essa reserva de mobilidade seja naturalmente destinada à Ucrânia. Isso significa que, de uma forma ou de outra, elas serão usadas para disponibilizar pessoal para a guerra na Ucrânia. Por outro lado, é preciso dizer que, quando novos recrutas da reserva de mobilidade são convocados e treinados, eles também são. Eles recebem novo treinamento, elevando seu nível. Assim, você também pode adaptá-los às táticas atuais e às experiências recentes e transmitir isso a eles. Aqui, precisamos dizer que isso também é útil para um conflito maior. Se os russos quiserem expandir a guerra para outros países, nesse caso eles teriam soldados que estariam familiarizados com as novas táticas russas. Isso também não pode ser ignorado, é claro. Na área política, temos mais informações sobre os esforços de paz. Alexei Shuravlev, que é o vice-presidente do Comitê de Defesa da Duma, disse: "Não importa quem assine a rendição da Ucrânia, a Rússia precisa estar satisfeita no final. Não resta mais nenhuma dúvida sobre o que se quer. Devemos agradecer pela franqueza que o lado russo demonstra agora. É importante destacar que a Rússia tenta passar uma imagem de força atualmente. O crescimento econômico é anunciado, mesmo que seja de apenas 1%. Segundo dados oficiais, a inflação é baixa, falam em 4 a 6%. Até que ponto isso é verdade já é outra questão. Anunciam grandes vitórias na batalha, até declarando cidades conquistadas quando os russos ainda controlam 30% delas. Também isso é algo que simplesmente constatamos, apenas constatamos. Mas vemos que a Rússia está criando uma imagem para mostrar força. Essas informações costumam ser exageradas ou interpretadas generosamente. Olhando os fatos, a Rússia teve 0 este ano. 77% da Ucrânia conquistados, ou seja, menos de 1% do território nacional da Ucrânia foi perdido para a Rússia este ano. Tudo isso precisa ser entendido sempre no contexto de que não se trata apenas do território, mas também da condição das forças armadas. Os ucranianos conseguem distinguir seu território, eles podem ceder mais território para reduzir suas perdas, ou podem manter o território por mais tempo e sofrer perdas maiores. A discussão é se os ucranianos agem certo ao manter o cerco em Pokrovsk e Milnograd. Portanto, não devemos interpretar isso de forma errada. 0,77% indica que a Ucrânia suportaria a guerra por mais 80 anos. Isso provavelmente seria uma interpretação errada. Mas ainda assim precisamos dizer: o que os russos têm para mostrar é muito modesto. Tudo isso foi conquistado com centenas de milhares de baixas. Acredito que os ucranianos relatam mais de 300 mil mortos, feridos e desaparecidos russos. Na realidade, o número provavelmente não está muito longe disso. A Rússia busca aumentar a pressão também na retaguarda da Ucrânia. Segundo o ombudsman do lado russo, há planos de provocar protestos na Ucrânia para desestabilizar o governo. Para isso, pretende-se recorrer, entre outros, às mães de soldados que estão em cativeiro de guerra ou desaparecidos, para aumentar a pressão sobre Zelensky e fazer a paz, permitindo que seus filhos voltem para casa. Toda essa pressão deve ser exercida também, entre outras coisas, devido à ausência de eleições. Porque, do lado russo, o governo ucraniano é regularmente retratado como ilegítimo, o que tornaria inválida até mesmo a assinatura dele em um acordo de paz. E esse é um ponto importante que não se pode esquecer. Se o governo ucraniano é ilegítimo, o que não é do ponto de vista legal, mas os russos agem como se fosse. Aliás, isso ainda é repetido várias vezes pelos Estados Unidos. Então, se o governo ucraniano, do ponto de vista de um dos lados, é ilegítimo, ele não pode assinar um acordo legítimo. Ou seja, se esse governo assinasse um acordo de paz, ele seria em certa medida ineficaz e, claro, poderia legalmente legitimar uma futura continuação da guerra. É preciso entender isso nesse contexto. Trump e Putin seguem pedindo novas eleições, provavelmente para tirar Zelensky. Zelensky chama o blefe, como se diz no pôquer. Ele diz: ok, faremos uma nova eleição, se é isso que querem. Não preciso continuar presidente.
Se os parceiros garantirem segurança para a organização durante 60 dias, então haverá novas eleições. Ele diz: não preciso ficar no cargo, me ajudem. Precisamos explicar como será, mas isso é um mistério. Quem vai se candidatar? E se um soldado na linha de frente quiser se candidatar, como ele faz campanha eleitoral? Como os soldados na linha de frente votam? Isso deveria ser feito por correspondência? Enquanto os Estados Unidos da América exigem isso e tem Donald Trump como presidente, que combate o voto por correspondência. Ou seja, tudo isso é um pouco interessante. Mas ele diz: ei, por mim tudo bem. Vocês só poderiam votar imediatamente se conseguirem garantir a segurança em 60 dias. E mesmo 60 dias seria muito ambicioso, temos que deixar isso claro. Também é interessante que existam pesquisas de opinião. Só 10% dos ucranianos apoiam novas eleições imediatas. 63%, quase 2/3, são contra mesmo após um cessar-fogo. Afirmam que só após um acordo de paz completo deveriam ocorrer novas eleições. 2/3 dos eleitores ucranianos. Também é interessante pensar no que ocorreria em novas eleições, porque a popularidade de Zelensky despencou. Apenas 20,3% dos ucranianos votariam no presidente Zelensky. É verdade, mas ele continua sendo o candidato mais popular e isso deve ser reconhecido. O candidato mais popular depois dele é Valery Salushny, com 19,1%. E o terceiro é Kirill Budanov, com 5,1%. Ou seja, o ex-chefe do Estado-Maior, muito popular e querido, e depois o chefe da inteligência militar. E agora podemos nos perguntar, o que Trump e Putin realmente esperam que um presidente Salushny ou um presidente Budanov assinaria em relação à Ucrânia a um acordo de paz? O que eles esperam? Qual seria o resultado das negociações lá? Esses dois nos parecem pessoas fracas, pessoas dispostas a entregar metade do país para satisfazer os russos e os americanos. Quero dizer, a gente pode interpretar e dizer que, como militares, talvez eles fossem capazes de avaliar melhor a situação e, por isso, chegariam a uma conclusão diferente da política. Claro, isso pode ser feito, mas é preciso deixar claro que não estamos vendo exatamente candidatos dos quais se esperaria que se rendessem e implorassem por misericórdia. Então, aqui está. Uma nova eleição está longe de significar que a situação vai melhorar para os russos. Isso deve ser dito claramente, pois nenhuma alternativa parece mais acessível para a Rússia à primeira vista. E então temos mais uma notícia, uma boa para a Ucrânia. Ela já recebeu 2.000 veículos blindados do tipo Senator do Canadá. São MRAPs, que possuem uma pequena torre em cima para fornecer apoio de fogo desse tipo e a partir dessa torre. Esses veículos podem ser usados até certo ponto em ataques, mas são mais adequados para a retaguarda. Precisamos entender que hoje, armas antitanque operadas por soldados são raras. A maioria das ações ocorre via drones. Veículos blindados são essenciais nesses casos. Sobre esses veículos, há vários vídeos mostrando que eles resistem a múltiplos impactos, com a tripulação sofrendo ferimentos leves ou saindo ilesa. Ou seja, mesmo que esses veículos não sejam o ideal, não sejam o melhor que se pode imaginar. Mesmo assim, salvam vidas quase diariamente na Ucrânia. E isso mostra, claro, que o Ocidente, quando quer, pode realmente ajudar a Ucrânia de forma significativa, porque 2.000 veículos já é bastante. Precisamos deixar isso claro. E é isso por hoje com o relatório do depósito.